Alô você, alô você, alô você, vamos de história do Brasil, bora de história do Brasil, meu povo. Vamos falar, sabe de quê? Dos governos populistas. Depois da Segunda Guerra, depois da saída de Getúlio Vargas, de Dutra até João Goulart. Muito bem. Governo Dutra vai de 1946 a 1951. Justo, são 5 anos nesse tempo. Exatamente. O cara governava 5 anos. Então Dutra era um militar do lado de quem? De Getúlio Dornelles Vargas. Tranquilo, minha gente. De boa, minha gente. Sigamos, minha gente. Então o que foi que Dutra fez de importante? Gente, o principal feito de Dutra foi um plano. Um plano que foi batizado de SALT. Por que esse plano foi batizado de SALT? Porque o S de saúde, o L de alimentação, o T também, o A de alimentação junto com o T, desculpa, o T de transporte e o E de energia. Justo, eu pensava que o L de educação, não. Então, o S de saúde, o AL de alimentação, o T de transporte e o E de energia. Tranquilo? É ele que pavimenta a rodovia Rio de São Paulo e instala a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a chamada CHESF. Beleza? Nesse período houve grande aumento de inflação. Por quê? Porque ele estava muito bitolado em resolver as questões pensando mais em que? No capital externo. Isso é complicado, isso é complicado, isso é complicado. Ele não era um nacionalista, na linguagem da época ele era um entreguista. Certo? Ele fechou o Partido Comunista, caçou o mandato parlamentar desse partido, fechou cassinos e jogos de azar. Na política externa, foi o que ele fez? Ele forçou os laços entre o Brasil e os Estados Unidos, e aí diminuiu o vínculo com a União Soviética, criou incentivos que favoreceram a instituição de grandes empresas no estrangeiro, né? Então chamavam ele de um grande entreguista. Aí vem depois dele Getúlio Dornelles Vargas, agora eleito pela primeira vez, eleito por voto popular, né, com o lema: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente se alegrar. Isso é Getúlio Vargas, né? Período da rádio, o Jingo Show, certo? E aí, meu amigo, a história do Dr. Vargas, o que é que vai acontecer no governo segundo Getúlio Vargas? Vargas vem à presidência agora pelo PTB, né? Junto com o apoio do Partido Social Progressista, vencendo com 48% dos votos. O segundo mandato dele chega ao poder, ele vai para o catete, né, nos braços do povo. Que é o catete, o C, é o palácio do presidente lá no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital da República Brasileira nesse período. O que foi que ele fez? Ele, ao invés de ser entreguista como Dutra, ele era um nacionalista intervencionista, né? Ele foi o pai do trabalhismo, aumentou o salário, seu ministro, inclusive, de trabalho era João Goulart, teve uma vivência populista, muito ainda vinculada ao seu governo passado, pautou a modernização siderária, defendeu a campanha do petróleo é nosso. É ele que vai dar o pontapé para a criação da Petrobras, né? Criou a Petrobras, é ele que criou o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, é ele que dá o passo inicial para a criação da Eletrobras. O que foi que aconteceu com Getúlio, gente? Getúlio, com pressões militares, com pressões externas, Getúlio se matou. Getúlio se suicidou a si mesmo e a si próprio com a própria mão, como dizia o poeta redundista, né? Aqui está no museu, essa imagem do museu, a carta testamento que ele deixou. Era uma carta já dizendo que ia se matar, certo? É uma carta linda. E aqui está também no museu a camisa que ele estava vestido e o revólver que ele deu tiro no seu peito. Jussier está no museu, sim, lá no Rio de Janeiro. Beleza, gente? Tranquilo. Getúlio sofreu pressões externas do ponto de vista de empresas e uma elite mundial que se alinharam aos militares. Ali, se Getúlio não se mata, a gente já tinha um golpe militar. Como ele se matou, a coisa se acalmou e o seu vice Café Filho assumiu até a eleição de quem?
de Juscelino Kubitschek. Então, Café Filho sai do poder, vem o mineirinho JK, Juscelino Kubitschek, que governa de 56 a 61. Aqui nós temos um grande desenvolvimento de emprego, de urbanização, de industrialização no Brasil, né? Olha o lema do jingle dele: gigante pela própria natureza, há 400 anos a dormir. É hora de acordar o Brasil, né? Por isso que ele cria o chamado Plano de Metas, né? O Plano de Metas era de desenvolver o Brasil 50 anos em 5. 50 anos em 5. Beleza, gente? Esse plano de metas constituía desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, construção de rodovia, hidrelétrica, aeroporto e indústria. Não sei o que foi que ele fez. Foi ele que criou a estrada que ligava Belém do Pará a Brasília, chamada Belém-Brasília, a usina de Furnas em Três Marias, para gerar energia para o povo. Foi ele que construiu Brasília, a capital da República, que é uma cidade planejada. Implantou a indústria automobilística, só que ele fez vários empréstimos com um endividamento planejado que depois avacalhou-se, né? Teve uma urbanização intensa e desordenada, ou seja, o povo saiu da zona rural e vai para a zona urbana, ocorrendo o êxodo rural, nasce o processo de urbanização. Essa urbanização gera o chamado crescimento urbano desordenado, nasce a periferização. É ele o pai da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para ajudar a industrialização do Nordeste, para as pessoas terem emprego no Nordeste. Nós tivemos uma inflação e concentração de renda na mão do elite carioca e paulista. Rompe ele com o FMI, mas sai logo do poder, e quem torna-se presidente é Jânio Quadros, porque não tinha reeleição. Nesse período, os anos 50 foram chamados de anos dourados, né? JK dizem que ele terminou ali tocando violão e tomando uísque, que era uma coisa do momento, né? Porque ali nos anos dourados o Brasil ganha a primeira Copa do Mundo, a Copa de 58. Superamos o trauma de 50, o chamado Maracanazo, onde o Uruguai ganha do Brasil de virada, né? Em pleno Maracanã. O Brasil só leva surra no Brasil, é bom nem inventar a Copa aqui, certo? Nós temos a popularização dos meios de comunicação, a TV, o rádio, a música popular brasileira, as marchinhas, o samba, a bossa nova fortalece esse período. Tranquilo? O governo Jânio é um governo curto. Por quê? Porque Jânio Quadros vai renunciar. Quem foi Jânio Quadros? Um paulista que se elegeu rapidamente em uma carreira meteórica no legislativo e no executivo. Ele foi vereador, prefeito e em seguida já foi presidente, gente. Então Jânio chega ao poder no Brasil. E aí, com que lema? A campanha contra a corrupção. Com o lema varre, varre, vassourinha. Varre, varre, vassourinha era o tema dele. Justo, é verdade que Jânio Quadros comia sanduíche de pão com mortandela nos palanques para dizer que era igual ao povo enquanto os outros discursavam? Sim, é verdade. Ele era um populista de meia tigela. Tranquilo? O que foi que teve no breve governo de Jânio? Sua gestão durou apenas 7 meses e foi muito contraditória. Adotou uma política econômica que desagradou popularmente, ele desagradou a elite brasileira, né? E o que foi que ele fez? Congelou salários, restringiu o crédito, desvalorizou a moeda, o cruzeiro, porém não conseguiu acabar com a inflação. Tomou algumas medidas polêmicas, como quando ele condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul Che Guevara, proibiu brigas de galo, que é uma coisa que até hoje existe no Brasil, né? O uso do lança-perfume e dos biquínis no Rio de Janeiro, nos carnavais. Diante dessa ação, perdeu apoio político Carlos Lacerda, que era um jornalista, governador da Guanabara, e aí começa a dizer que ele abriu a porta do Brasil aos comunistas. Beleza? Sem apoio, Jânio renuncia, achando que ia voltar um grande ditador. E quando ele renuncia, Jânio, seu vice João Goulart, está onde? Na China. Na China comunista também. Beleza, gente? Isso é um problema, isso é um grande problema, meu povo. Isso é um problema gigante da história. E aí João Goulart vem. Pelo assumir, ele assume com o chamado parlamentarismo, né? O ministro Anélio Mazzilli vai ser aquele cara ali como se fosse o primeiro-ministro. Aí que faz um plebiscito e ele torna-se presidente, né? Após o anúncio de Jânio Quadros, os militares da UDN tentaram impedir a posse de João Goulart, porque dizia que ele era um comunista. Só que Leonel Brizola, né, do PDT,
chefe histórico do PT, governador do Rio Grande do Sul, depois do estado do Rio de Janeiro, que era Guanabara, cria a chamada, o grupo legalista, a campanha da legalidade, e leva João Goulart ao poder. João Goulart vem da China para o Rio Grande do Sul, para o Uruguai. Do Uruguai os gaúchos pegam ele e levam ele a Brasília com medo de alguém derrubá-lo no avião, etc, etc. Então, diante dessa divergência política, a solução encontrada foi o quê? O sistema parlamentarista que eu falei, né? E aí a emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previu uma consulta popular. Em 6 de janeiro de 63, cerca de 10 milhões de pessoas votaram pelo presidencialismo e Jango reassume o poder. O que foi que teve no governo de Jango, para terminar a nossa aulinha? A lei de remessa de lucros, que limitava o envio de lucro das empresas internacionais para fora do Brasil. Tem que movimentar essa grana aqui, né? E aí, meu amigo, foi um descontamento geral das elites americanas. O plano trienal de desenvolvimento, a reforma de base, era o quê? Reformar a educação, o sistema eleitoral tributário e criar a reforma agrária, dar terra ao povo pobre. Meu amigo, quando fala disso em qualquer lugar, vai dar morte, desde Roma até hoje. Você tem um grande comício na Central do Brasil que reuniu 100 mil pessoas, onde ele trata de reforma agrária, de apoio popular. E aí o que é que acontece? Em seguida você tem a resposta. A Marcha de Deus da Família com a Liberdade, para certa posição ao governo Jango, e depois nós vamos ter ali em março para abril o golpe de 64, a derrocada de João Goulart e a chegada de um novo governo chamado ditadura militar. Beleza, gente? Encerramos aqui mais um assunto. Um forte abraço e até a vitória.